Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um tema super importante para tratar. É um tema que tem me rodeado constantemente nesses últimos tempos, né? Mas é algo que me incomoda já desde que eu despertei e eu entendi como funciona, né, o nosso corpo, a nossa mente, em relação às doenças. Então, vocês já viram aí no título do vídeo, né, sobre o que a gente vai falar. Bom, a gente vai falar então sobre a raiz, né, real desses problemas, porque eu vou começar até aqui com uma frase um pouco polêmica. Para algumas pessoas, né, para as pessoas que ainda estão iniciando nesse mundo da espiritualidade, ou entendendo, né, como as coisas realmente funcionam, como a mente realmente funciona. A gente é, fala um pouco de psicologia, né, também, tá tudo atrelado, enfim, sobre o que é de verdade, né, o nosso corpo, que ele é pura energia. Então, assim, quem já está aí inteirado desses assuntos, começou a ver recentemente, enfim, ou está chegando aqui e está caindo de paraquedas, saiba que esse acaba sendo, né, mesmo uma frase polêmica, exatamente porque mexe com as estruturas que a gente está acostumado desde criança, que a gente conhece, né, aquilo que o mundo ensina, que são as coisas que enclausuram a gente, né, e que faz a gente hum, sofrer com a nossa humanidade, vamos dizer assim. Mas o sofrimento não deveria existir, né? Assim, segundo as leis de Deus, né? Como a gente. Eu estou falando aqui de Deus assim, né? Assim, me eximindo de religião, tá, gente? Mas pelo que a gente aprende pelas religiões, né? A gente acaba achando que o sofrimento é algo que deve existir para a gente alcançar o reino dos céus. E na verdade, não é assim, né? O verdadeiro Deus, o nosso verdadeiro Deus mesmo, aquele que é amor, ele não quer que a gente sofra. Então, essa é uma primeira crença limitante que a gente tem que desfazer das nossas cabeças, né? Para a gente poder começar a voltar para nós, né? Voltar para aquilo que Deus criou, porque nós somos criação de Deus. Então, para aquilo que nós realmente somos. E nós somos seres saudáveis, seres que não têm doenças. Então, por isso eu disse no início do vídeo, né? Doença não existe. E se vocês pararem para observar, né, muito do que a gente pensa é o que a gente atrai, é o que se concretiza no nosso dia a dia, né? Então, se a gente fortalece muito a crença de que a gente é doente, de que a gente não tem, ou que a gente tem que sofrer para isso, ou para conquistar isso, ou para conquistar aquilo, então é o que realmente acontece, é o que realmente se manifesta na nossa realidade. Mas essa questão da manifestação é um assunto até que eu vou deixar para outro vídeo, né? Mas de qualquer forma, a doença é uma manifestação, mas é uma manifestação negativa, né? Então, assim, primeiramente, eu quero que vocês entendam que ah, as coisas ruins que acontecem com a gente, elas são uma sinalização do nosso corpo, uma sinalização, aliás, do universo através do nosso corpo. Quando eu digo universo, eu estou falando de Deus, enfim, vocês chamem como vocês quiserem, mas eu estou falando do todo, eu estou falando dessa energia que é o que governa a vida aqui na Terra, a vida inteira, não só dos seres humanos, mas dos animais, das plantas, de tudo que está aqui, né, presente nesse planeta onde a gente vive. Então, vocês têm que entender o seguinte: tudo que a gente produz no nosso interior, a gente manifesta no nosso exterior, tá? Tudo começa dentro. E aí, quando chega uma coisa negativa assim, é porque a gente está produzindo essa coisa negativa no nosso interior, seja com pensamentos ou com sentimentos. E quanto mais a gente fortalece isso, e quanto mais a gente cria resistência em fazer as nossas curas internas, aí isso vai só se agravando com o tempo. Então, assim, quando chega a se manifestar no corpo, isso quer dizer que você já está no estágio muito avançado, de uma coisa que estava já te cobrando ali de consertar há muito tempo lá atrás e você negligenciou. Então, você chegou no extremo de manifestar, chegar a manifestar no físico, né? Eu vou dar um exemplo de mim, assim, acho que do último episódio, assim, do que se manifestou em mim, né, no ano passado. Eu não sei como foi pra vocês, mas pra mim foi, assim, super difícil, né, foi bem desafiador, acho que foi o ano mais desafiador da minha vida, porque foi um ano de limpeza, né, um ano de a gente, na verdade a gente ainda tá, né, se a gente for considerar aí na astrologia, o ano novo chinês, essas coisas, então, assim, a gente ainda tá nessa fase de limpeza, né, mas foi, assim, aquela limpeza profunda, tipo assim, vou tirar tudo da sua vida que já não te serve mais. E, assim, foram vindo vários sinais ao longo do tempo, tipo assim,
sai daí, esse lugar não é pra você, você tá no lugar errado, tipo assim, você já não cabe mais nesse lugar. Foram se manifestando de várias formas no meu corpo, né, através da enxaqueca ou outras dores, enfim, um cansaço. Na verdade, o ponto principal, né, foi o cansaço. Lá no início do ano eu já comecei a sentir um cansaço sem ganho, sabe? No início foi estafa, que foi aquele cansaço, assim, com aquela sensação de, tipo, tô ralando, tô dando tudo de mim, não tô tendo retorno. Eu não via um retorno. Então começou com esse cansaço. Mas eu já estava começando ali com aqueles indícios, né, de sobrecarga. Assim, sobrecarga física, eu estava sentindo uma sobrecarga emocional nesse sentido de não ver o retorno, né. Então, assim, estava me esforçando muito em tudo, sabe, em tudo que eu estava fazendo. E aí tava ruim. Então, assim, eu deveria mudar aquela situação, né, porque só a gente, outro ponto importante pra gente entender, só a gente tem o poder de mudar a nossa realidade. Ninguém vai fazer isso por nós. Então, a primeira coisa a gente tem que entender que a gente tem que assumir responsabilidade por tudo que acontece por nós. Então, tipo assim, a gente não ficou doente porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, é porque você se colocou nessa situação. Muita gente vai ficar assim agora, tipo, nossa, não, como assim? Eu sou culpado? Não, porque ninguém quer levar a culpa, né? Então, assim, não entendam como culpa, mas é responsabilidade. Essa é a palavra certa, tá? Não é culpa, é responsabilidade. Culpa é quem tá assumindo o lugar da vítima. Quem tá assumindo uma postura de vítima, de tipo assim, o mundo todo tá contra mim. Não, não é assim. Mas quem assume responsabilidade é aquela pessoa madura, aquela pessoa que assume a sua postura de adulto e entende que as suas ações têm consequências, os seus pensamentos têm consequências, os seus sentimentos têm consequências. Então, assim, tudo que a gente escolhe guardar de ruim vai se manifestar como algo ruim. E tudo que a gente escolhe produzir de bom, né, dentro da gente, é aquilo que vai se manifestar como coisas boas. Então, entendam isso, tá? Tudo é uma questão de escolha mesmo, escolha nossa, escolha com consciência. Então, nós temos que estar despertos para isso, tá? Então, assim, ao longo do ano foi assim para mim, né? Eu fui tendo esses sinais, vários sinais, e gradativamente foi aumentando, ou seja, o que meu corpo estava sinalizando você está se sobrecarregando, você está assumindo responsabilidades que não são suas, você não está reconhecendo isso, você está fazendo muito pelos outros, assim, tentando dar conta do mundo e está esquecendo de você. E aí eu não fui dando atenção, mas foi aquela coisa assim, se você não entende por amor, né, você vai ser obrigado a entender pela dor. Então, assim, é melhor que vocês acordem logo e comecem a se curar enquanto os sinais estão iniciais ali, né, naquele ponto inicial, para depois não piorar muito a situação, ou chegar ao ponto de remediar, né. Tem um ditado antigo, aquele ditadinho de vó, que tiro e queda, né, cai como um luva, né, para isso que eu tô explicando agora, que é melhor prevenir do que remediar. Então, quando você começa a perceber que tem alguma coisa errada, você começa a se questionar e começa a mudar as coisas a partir dali, né? A partir do ponto onde você já percebeu que tem alguma coisa errada. Você vai investigar, você vai se autoanalisar e ver o que está acontecendo. Mas isso, é claro, eu vou dizer que não é para todo mundo, porque tem gente que ainda está na fase inicial, que está começando a perceber as coisas. Então, nem todo mundo enxerga com tanta clareza esses sinais. E não se sinta mal por isso, tá, gente? Cada um vai perceber no seu tempo. Cada um tem o seu tempo, né, de começar a sua jornada espiritual para entender essas coisas. Então, realmente não se martirizem por isso, tá bom? Cada um tá no seu lugar, inclusive, como eu já deixei claro aqui no canal, né, cada um vai se encontrar numa fase diferente. Então, na fase que você pegar é a fase que é para você, enfim. Talvez você vá ouvir isso com alguma resistência a mais, né, ou você já vai estar mais aberto, dependendo do conteúdo que você já tiver absorvido antes de você chegar aqui, né, ou se você não tiver absorvido nenhum conteúdo, enfim, se for o primeiro, mas não se preocupe, tá, vocês vão se encontrar em algum ponto e aí vão conseguir fazer essa caminhada, tá, relax. Bom, então, quando chegou no fim do ano, o que aconteceu comigo? Eu cheguei ao ponto de exaustão. Eu já tava com uma exaustão, assim do meio pro fim do ano, eu vou dizer, né? Já tinha evoluído, né? Já não era mais estafa, já não era mais aquele cansaço sem retorno, já era um cansaço assim, de tipo, não tô mais dando conta, não tô mais aguentando. Tá muito pesado isso aqui. E aí eu já fui começando a manifestar outros sintomas, assim, de cansaço físico.
de sentir falta de ar, de começar a sentir, assim, o peso mesmo, sabe? Era um peso emocional, mas eu sentia físico também. Então, eu já fui ficando mais lesada, vamos dizer assim. Lesada no sentido de, tipo, meu cérebro parou de funcionar. Já não tô mais dando conta de raciocinar. Então, assim, já tava numa forçação de barra que dali não tinha como levantar, entendeu? É tipo assim, se você não largar esse peso, você não consegue andar. Então, eu não tinha opção, né? Aliás, eu tinha, porque eu escolhi continuar carregando o peso ao invés de soltar e aliviar. Então, assim, gente, tem gente que vai falar assim, mas você desistiu. Não, nem sempre soltar o peso é desistir, tá? Você solta o peso quando você tá sobrecarregado. E, tipo, você é humano, caramba, você tem um limite, tudo tem um limite na vida. E a gente não tem que chegar no limite pra gente dizer que conseguiu, conquistou, não sei o que. Sabe, isso não é sinônimo de sucesso, sabe? Tipo, a que preço? A que custo? Vai custar a sua saúde? Vai custar a sua vida? Tem coisas que a gente precisa colocar na balança, precisa ponderar. E precisa entender também que o tempo não é nosso dono. O tempo, ele nem existe na verdade. E a gente fica tão preso a um relógio, a uma data, a uma idade, uma época de realizações e tal, e a gente esquece que a gente só tem o agora, sabe? E em uma fração de segundos o momento já passou, sabe? Já acabou. Então o que você tá fazendo agora, né, com você? Enfim, o que eu tava fazendo naquele momento comigo? Eu não sei. Eu não sei nem dizer, tipo, por quê? Tipo, por que que eu me coloquei nessa situação, assim, de tão enclausurante, sabe? Por que que eu me encolhi tanto? Por que que eu deixei tanto peso ficar em cima de mim, sabe? Por que que eu aceitei carregar tudo isso? E aí, no fim do ano, o que eu tive? Eu tive um burnout. Bom, pra quem, acho que essa palavra também é um pouco estranha pra muita gente ainda, né? Assim, é um termo que não é todo mundo que tá familiarizado. Eu mesma não sabia, não entendia exatamente o que que era. Eu ouvia as pessoas falando e eu não sabia o que que era. Tanto é que eu estava com burnout, não sabia que estava com burnout. E aí eu continuei forçando a barra com burnout. E já estava assim, naquele ponto que eu realmente não conseguia mais reagir. Não conseguia mais me levantar. Então, eu fiquei assim durante um mês inteiro forçando, sabe? Existindo, forçando a minha existência, vamos dizer assim, porque eu já estava morta. E, gente, pra quem já teve depressão, porque eu tive há muitos anos atrás também, mas é diferente, tá? Você, quando tá depressivo, você sente uma tristeza profunda, você não tem vontade de viver. É uma tristeza puramente emocional, o seu corpo ele não cansa, tipo, não dou conta de fazer isso. Você simplesmente, você tem energia, você tem força, mas você não quer usar. Você fica ali triste, é tristeza profunda. Então, simplesmente você não tem vontade de fazer as coisas, você não tem vontade de nada. No burnout é diferente. Você tem vontade de viver, você quer levantar e você não consegue. Porque você não tem força. É tipo assim, o seu corpo se acabou, a sua mente se acabou, mas o seu coração tá falando assim, levanta, você tá viva. Não parece que você tá vivo porque o seu corpo e o seu cérebro já não respondem mais. Justamente porque você chegou no seu limite. É como uma máquina que você força até o limite ali e ela começa a queimar os fios, ela começa a dar tilt ali. Já vai dando curto-circuito, já vai tipo, tô super aquecida, não consigo mais trabalhar. É tipo isso. Então, assim, deu defeito no seu sistema ali e por mais que você queira, por mais que você tenha vontade de funcionar, você não consegue. E aí o erro de você não saber o que está acontecendo com você é justamente esse de você continuar forçando a barra, sabe? Então, gente, assim, só que o burnout, gente, ele é o extremo do cansaço. Ele já não é mais nem a fadiga, ele é o esgotamento total das suas forças mentais e físicas. E eu juro que em um mês eu envelheci 50 anos. Porque nem quando eu tive Covid, nem quando eu peguei a Covid, eu senti esse tipo de cansaço. Não me derrubou dessa forma. Porque, tipo assim, você tá se alimentando normalmente, você tá, sei lá, você tá existindo normalmente, mas você não tem forças pra continuar, sabe? Você não tem forças pra fazer o que você quer. Então, eu não tava conseguindo andar, não tava conseguindo ir de casa, sair de casa, aliás. Eu tava até com medo de sair de casa, porque eu não tinha forças nas minhas pernas.
Quando eu saía, eu começava a sentir muita fadiga. Eu andava um pouquinho, eu já estava sentindo fadiga aqui dentro de casa para fazer as coisas, para lavar uma louça, eu não estava conseguindo. Então, assim, ficou muito difícil mesmo. Tava difícil de respirar, gente. É impressionante pra gente ver a que nível que a gente chega e pelo que, né? Pelo que a gente tem que ver pelo que a gente está lutando, que, assim, qual é o motivo da gente estar se matando, a gente está se sacrificando pelo quê? Porque se eu for olhar pela lógica, gente, eu não tinha motivo, uma razão para fazer isso, sabe? Eu não tenho uma responsabilidade assim com filhos, enfim, pra dar conta assim tipo, eu não sou responsável por outra vida, sabe? Por exemplo, né, que é um motivo forte assim para você estar ali se sacrificando de alguma forma, mas não tem, não tinha, não tem. Então, por que que eu tô fazendo isso, sabe? Por quem que eu tô fazendo isso? Porque eu também não tinha ninguém doente para me cuidar, então, tipo assim, quem tava doente era eu mesma. E eu tava no fundo do poço, assim, de exaustão. Caramba, eu não conseguia respirar. E isso é real, gente, sabe? É real mesmo. Mas é uma coisa interna. Quando eu entendi o que que tava me empurrando para baixo, o que que tava pesando e eu soltei, eu consegui respirar de novo, eu consegui levantar. Porque eu vou dar um outro exemplo aqui, quando a pessoa tá na academia lá levantando peso. Tem um limite de que ela consegue levantar, né? Sei lá, 20, 30 quilos, enfim. A pessoa consegue levantar um determinado peso. Se ela passa daquele peso, já fica difícil ela levantar. Tipo, ela tá fazendo agachamento levantando peso. Tem um certo ponto que você já não consegue sustentar. Então, por que que você tá carregando aquele peso todo mais do que você dá conta, sabe? Todo mundo tem um limite, a gente tem que respeitar esse limite, sabe? Então, assim, é uma questão de você não deixar chegar no extremo. Porque isso se manifesta em doença e é terrível, sabe? É muito ruim você chegar no extremo. Muito ruim você manifestar uma doença grave, que depois você vai sofrer tanto, tratando, você vai sofrer mais se tratando, tentando tirar aquilo do seu corpo, sabe? Ao invés de você prevenir. Mas, é, assim, é para vocês entenderem também que eu, mesmo sabendo dessas coisas, eu não tô livre, né, de receber uma bomba dessa, porque a gente está sempre se construindo, a gente está evoluindo, a gente está buscando melhorar. Mas o ponto onde eu queria chegar é que é importante, pelo menos, as pessoas entenderem no início, né, a gente ter esse entendimento de que as doenças são manifestas pelo que a gente sente, pelo nosso emocional, pelo que a gente pensa. A palavra tem poder também, então é aquilo que a gente pronuncia todo dia, né, é poderoso. Aquilo emana uma energia, né, para o universo, e o que retorna para a gente é justamente o que a gente fala, né? Porque o que a gente fala é aquilo que a gente acredita, e aquilo que a gente acredita é o que é real nas nossas vidas. Então, a gente constrói a nossa realidade. Mas, voltando para a questão das doenças, é isso. Cada doença tem um significado, tem um fundo, tem um ponto de partida, sabe? Tem um lugar de onde elas saíram para se tornarem aquela coisa que elas são, que é o que a gente conhece. Então, tipo assim, o que que é a dor de cabeça? O que que é a tendinite? O que que é uma rinite? O que que é uma alergia? O que que é isso? O que que é aquilo? Cada uma dessas coisas, cada uma dessas doenças querem dizer uma coisa sobre o que a gente está fazendo de errado no nosso interior, que a gente precisa mudar. E isso a gente resolve a maioria das coisas, né, na terapia mesmo, com um psicólogo, um psicanalista, enfim, seja qual for o profissional que você for encontrar para ter essa ajuda, mas você mesmo estudando em casa também sobre esses assuntos, você já vai dando um upgrade ali no seu conhecimento, no seu autoconhecimento também, né? E entendendo quem você é, o que que você faz, o que que acontece na sua cabeça com determinadas situações ou com determinadas pessoas, enfim, com os ambientes onde vocês se colocam, com as escolhas que vocês fazem na vida, enfim. É tudo, né? É um combo, né? Você tem várias coisas na sua vida e todas essas coisas te afetam de alguma forma. E o nosso objetivo é justamente que não afetem, né? Que a gente consiga ser inteiro, que nós consigamos ser nós mesmos e pra gente não ser abalado por essas coisas. Mas aí é uma vida inteira. Então, assim, se vocês que estão assistindo são adultos, né? Ou mesmo adolescentes, enfim, com qualquer idade, na verdade, você já viveu alguma coisa. Mas eu
estou direcionando isso para adultos porque você já vai ter uma consciência a mais sobre as coisas, uma responsabilidade a mais sobre as coisas. Então, você vai já está caminhando com suas próprias pernas, tomando suas próprias decisões, então você entende tudo o que aconteceu na sua infância, no seu passado e como você chegou até aqui, né? Devido a tudo que te aconteceu. Que a pessoa que você é hoje é devido à pessoa que você foi ontem, anteontem, enfim, desde que você nasceu. Você foi se construindo até chegar nesse ponto hoje. Então, o que eu queria dizer é, o ponto principal, né? Eu quero que vocês entendam que todas as doenças do mundo têm uma cura. E essa cura, ela vem lá do fundinho, lá do seu interior. Então, vocês vão, quando forem procurar tratamento para essas doenças, vocês vão se tratar primeiro dentro, primeiro aqui na sua mente, no seu coração, para vocês verem o resultado se manifestando também, o resultado da cura. A partir do momento que você começa a curar por dentro, a cura começa a vir por fora também. Então, assim, quando eu falo curar por dentro, eu não estou falando de órgãos internos, eu estou falando de sentimento e pensamento, tá? É uma tríade, porque você tem o mental, o físico e tem o emocional. Então, tá tudo conectado. E aí, eu vou indicar para vocês, aqui por onde eu comecei também, algumas leituras importantes, porque a gente também precisa ter esse autodidatismo, né? A gente precisa ser autodidata de vez em quando, a gente precisa ter uma curiosidade sobre nós mesmos, estudar as coisas dos nossos interesses, né? E não depende tudo do terapeuta, do psicólogo que vai te passar alguma coisa ali no consultório, que é uma coisa específica para o seu momento, mas vocês também podem fazer essa pesquisa sozinhos, né? Porque hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, tanto que a gente avançou e como está a internet, é tudo mais acessível. Tanto é que eu estou aqui falando para vocês e da forma como vocês chegaram a mim, vocês podem chegar a outros conteúdos. Então, assim, eu comecei quando eu ouvi uma palavra diferente lá, eu observei o que minha terapeuta estava falando, e ela pegou um livro, né, e leu para mim sobre um sintoma que eu estava sentindo, e aí foi em cima do que eu realmente estava vivendo no meu emocional. E o nome desse livro é Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Então eu vou deixar de indicação para vocês. Atenção, assim, se você já criou um pouco de resistência com o meu vídeo, você também vai criar resistência com o livro dela, inclusive no início ela já instrui, né, que não é todo mundo que vai conseguir absorver aquilo, que assim, não é todo mundo que está preparado para ouvir essas verdades, então você só continua a leitura se você realmente sentir que dá, né? Mas é o ponto inicial. São 3 volumes, cada um vai falar de um certo ponto, né, de certas doenças, de partes do corpo, mas eu também gostaria de indicar os vídeos que ela está gravando no YouTube, né? Ela já tinha um programa de rádio, antigamente, que é a linguagem do corpo mesmo, e recentemente ela começou, recentemente não, né, acho que depois da pandemia ela começou a fazer live, aparecendo mesmo, mostrando o rosto, e fazendo essa gravação desse programa com a câmera de vídeo mesmo ligada, então não só o áudio, mas tem os áudios antigos também, que falam sobre as doenças, enfim, ela tem outros livros, mas esse é o inicial, né, que é justamente sobre o tema que eu estou tratando aqui hoje, então é o que eu vou indicar para vocês, e deixa eu ver. Algumas coisas vocês encontram na internet, enfim, o que vocês quiserem ter acesso na internet, vocês vão até entender melhor a explicação dela, porque ela fala um pouco mais do que no livro, mas se vocês quiserem comprar o livro também, é um livro para vocês estarem consultando aí, toda vez que vocês precisarem, né? Eu espero que pouco, porque para manifestar tudo isso assim, misericórdia. Geralmente a gente vai, pelo menos eu, né? Eu vou consultar aquilo que eu tô sentindo. Então, por exemplo, eu tô com dor de cabeça, eu vou consultar o que é a dor de cabeça ali, e aí eu vou ter as minhas respostas. E aí eu vou fazer as mudanças que eu preciso fazer para poder melhorar. Fazendo meu emocional, né? Resolver na minha vida, porque às vezes também tem questão com a forma como eu tô me relacionando, com a família, com os amigos, alguma coisa assim. A forma como eu tô lidando com alguma coisa na minha vida. Às vezes um ambiente de trabalho, ambiente de estudos, enfim. Sempre tem alguma coisa. E o outro que eu quero indicar é o Val Capelli. Eu não lembro exatamente do nome do livro dele, mas se você pesquisar lá Val Capelli, Linguagem do Corpo, você vai achar alguma coisa também.
Então é como você vai iniciar, né? Eles dão, assim, eu digo eles porque eles são, assim, as pessoas que eu mais tenho confiança, assim, que eu já conheço já há bastante tempo, que falam sobre esse assunto. Então, eles são especialistas nisso, né? Já falam sobre tudo especificamente. E outra coisa, uma dica que a Cristina sempre fala, né, nos vídeos dela, é para pesquisar o órgão do corpo. Às vezes você tem a doença específica, mas quando você entende o que aquela parte do corpo representa, também já te dá um, uma clareza maior sobre o seu problema, né? Então, tipo assim, se você entende o que as mãos representam, você sabe. As mãos têm a ver com o trabalho, com a forma como eu realizo o meu trabalho no mundo. Então, você já vai entender aonde que está o problema. Aí tem as coisas específicas. Ah, se é dor, se é inflamação, se você machucou a mão, cortou, ou o lado da mão, se é a mão esquerda, se é a mão direita. Então, você vai afunilando e vai chegando no exato problema que você tem e você vai entender aonde que você tem que curar. Esses dias, por exemplo, eu já sabia, né, da minha tendinite há muito tempo, porque eu já tenho tendinite há 13 anos. E aí, sabe aquela coisa que quando você tá no início, você tá aprendendo, você entendeu, aquilo passou pela sua cabeça, mas você não conseguiu colocar isso em prática na sua vida porque o seu nível de consciência ainda tá ali no iniciozinho, então você tá começando a despertar. E aí, às vezes, você realmente não consegue realizar, não consegue executar aquilo que você aprendeu. Isso aconteceu comigo lá no início, porque eu tenho pra mim que eu cheguei a pesquisar assim o que significava, mas eu não dei a devida importância para isso, então eu não curei antes. Mas esses dias eu fui pesquisar novamente porque voltou a doer muito com algumas coisas que eu realizei já no finalzinho do ano, já em dezembro, e eu entendi o que que era, né? E a partir do momento que eu entendi o que que estava acontecendo com a minha mão, por que que eu estava sentindo uma dor tão aguda e por que que ela irradiou pro braço, né? Porque antes era só o pulso inflamado, né? Mas irradiou pro braço, chegou até aqui, então até os pontos, né? Tem a Cristina explica o que que significa o cotovelo, o que que é o antebraço, o que que é o braço mesmo, essa parte aqui, os ombros, então até você chegar nas mãos e você entender o que está acontecendo. Então, só de eu ter entendido o significado disso, já melhorou. Gente, esse fim de semana mesmo, antes de eu estar gravando esse vídeo aqui, eu não sei exatamente quando eu vou postar, mas eu gravei no fim de semana antes do dia da postagem desse vídeo. E, aliás, gravei depois do fim de semana, antes de eu postar esse vídeo. E aí, eu fui brincar, eu fui para um encontro de família, né? E tinha uns jogos lá. Tinha aquele de mesa que é de ficar. Tem um disco, né? Que você tem um negocinho que você segura na mão e você fica empurrando na mesa, né? Ele desliza na mesa e você tem que fazer o gol. Enfim, eu não sei exatamente o nome desse jogo lá, mas enfim, ele força muito o braço, sabe? Você, querendo ou não, assim, é meio que automático, você acaba fazendo muita força. E eu já tava com esse problema meio receosa com algumas coisas que eu tava fazendo pra não doer, né? Então tinham coisas que eu tava evitando, algum esforço assim. Gente, eu joguei tanto, 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 e joguei com os dois braços, que eu tava revezando a PC. Vai, esse aqui já tá doendo, vou usar o outro. Eu voltei assim como se eu tivesse feito aquele. Sabe quem passa muito tempo sem fazer exercício e de repente volta pra academia e tá. Sente tudo, fica com os músculos tudo assim, gritando assim, sabe? Tudo ardendo, porque realmente você passou muito tempo, a gente sente o corpo, né? Eu fiquei sentindo, gente, mas eu não senti a dor da tendinite. Por quê? Porque eu fiz isso me divertindo. Eu lasquei com o meu corpo, mas foi me divertindo, não foi fazendo trabalho, né? Porque os braços, eles representam mesmo essa parte da nossa do trabalho. Eles representam o trabalho. É a nossa vida profissional, né? A nossa vida é como a gente executa aquilo que a gente faz para ganhar dinheiro na vida. Então, como eu usei para me divertir, era uma coisa que eu realmente estava gostando de fazer. Não foi o mesmo cansaço, não foi a mesma dor, foi a dor normal, dor física. Não foi aquela coisa de eu trabalhei muito, eu me esgotei, é uma coisa que eu odiava. E aí eu fiz forçando a barra, sabe? Porque a tendinite, ela tem essa questão do esforço, né? Ou porque você está fazendo uma coisa que você não gosta, mas assim, no meu caso específico, é uma coisa que é tipo assim, você está
esperando que alguém elogie o seu resultado, alguma coisa assim, da maneira como você trabalha, né? A maneira como você executa o seu trabalho. Então, até me perdi muito tempo em coisas que eu gostava de fazer, mas eu entendi, nossa, mas por que tá doendo se eu tô fazendo uma coisa que eu gosto de fazer? Porque eu estava esperando que alguém me avaliasse bem em relação a isso. E você também vai descobrir, quando você descobre quando é a pessoa específica, a pessoa para quem você tá, de quem você tá esperando esse elogio, né? Fica mais fácil também, porque aí você corta, e aí para de doer. Então, assim, atrelei as duas coisas, né? Porque um pouquinho antes eu já tinha voltado a pesquisar o significado, então eu entendi o que era que estava acontecendo, eu identifiquei a pessoa, e aí eu cortei. Cortei, não a pessoa, não cheguei lá na pessoa e você fez isso, você fez aquilo comigo. Não é assim, gente. Quando eu falo cortei, é cortei no meu interior, eu e eu mesma, entendeu? Eu entendo sozinho o que está acontecendo dentro da minha mente, porque só está acontecendo dentro da minha mente, a outra pessoa não tem nada a ver com isso, ela nem sabe o que você está pensando, muito menos o que você está sentindo. Ela não está com a sua dor, então é tudo seu. Nesse ponto que eu falo sobre a gente assumir responsabilidade, porque a dor é sua. Entendeu isso, tá, gente? A única alma que habita o seu corpo é a sua. A outra pessoa, a alma da outra pessoa está habitando o corpo dela. Então ela vai sentir as coisas delas e você vai sentir a sua. Então tudo que você absorve fica no seu corpo. Tudo que você libera vai para outro lugar, mas não fica em você. Mas aquilo que está em você é que você escolheu segurar, tá? Você escolheu. Então, se você tem uma mágoa, a mágoa vai ficar dentro de você. Tem algum ressentimento, está dentro de você. O outro lá não está sentindo nada. Se está manifestando uma dor no seu corpo, é você que está guardando essa dor. É você que está segurando. Então, libera, tá? Então, quando eu falo cortei, quer dizer, não vou mais sentir isso. Eu não aceito mais sentir esse tipo de coisa, eu não aceito mais pensar esse tipo de coisa, porque isso está me fazendo mal. Então eu corto o meu pensamento, eu corto o meu sentimento. No caso, eu cortei a minha expectativa. Eu agora, então, vou fazer sem expectativa de elogio, porque não precisa, gente. Se vocês forem ver a lógica das coisas, não tem porquê, não precisa. Você não precisa de aprovação, tá? Para fazer bem as suas coisas. E se você vai fazer bem, se você vai fazer mal, se você vai receber elogio, se você vai receber crítica, não importa. Tá? Façam para você o que vocês têm que fazer. Então, assim, essa foi a minha lição. E a gente, quando tem essas situações, a gente percebe a diferença, fica mais fácil, né? Porque a gente tem discernimento, a gente sabe diferenciar o errado do certo, o isso daquilo, o preto do branco, o esquerda da direita, enfim. A gente sabe diferenciar uma coisa da outra, então a gente não vai se perder. A gente vai, isso serve para nortear, né? Serve para nortear a gente, é como um mapa. Então, assim, o nosso corpo é o nosso mapa, o nosso guia, para a gente saber para onde que a gente está indo na nossa vida. Então, é sobre isso, tá, gente? Essas foram as duas indicações que eu tinha para fazer, para vocês se aprofundarem nos assuntos. E, assim, o conteúdo que eu vou trazendo aqui para vocês é esse mesmo, de despertar, tá? Para vocês irem acordando para a vida, para as coisas reais, para o que a gente realmente é, né? O que o ser humano realmente é, o que o mundo realmente é, né? O que são todas essas coisas ao nosso redor. E aí, a partir daí, a gente vai fazendo a nossa evolução espiritual, né? E quando eu falo espiritual, gente, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando da gente simplesmente voltar para nossas origens, né? Para o nosso ponto inicial, para o nosso jardim do Éden. E aí a gente conseguir se lembrar de quem Deus fez, né? De quem Deus fez a gente. O que a gente é, assim? O que Deus criou? Né? Nós somos centelhas divinas. Vou usar aqui as palavras da Mai Andrade, que é uma mestra também, né, nesse assunto, com quem eu aprendi muito, mas eu vou falar sobre ela em outro vídeo. E, enfim, nós temos os nossos mestres, né, e a gente vai pesquisando, a gente vai ouvindo, graças a Deus, a gente tem uma corrente do bem, né, de pessoas que passam esse conhecimento para frente, então a gente vai aprendendo muito e cabe a nós manter essa corrente, né, e passar também para outras pessoas esse conhecimento, que é importantíssimo, e quanto mais pessoas despertas no mundo a gente tiver, melhor. A gente vai ter mais saúde, mais amor, mais harmonia, né, mais união, que é o que Deus é, né? Deus é união, Deus é harmonia, Deus é esse todo conjunto, assim, pessoas
vivendo bem entre elas, né, em comunidade e bem consigo mesmas. Então, assim, do que eu estou trazendo aqui hoje é justamente o ponto inicial, porque a gente só consegue ficar bem com o mundo quando a gente primeiramente fica bem com nós mesmos. Então, tudo começa do pontinho pequenininho aqui, do nosso indivíduo, para depois a gente poder é, emanar isso para o todo, né? Para a gente poder se espalhar e a gente poder espalhar o bem que tem dentro da gente, a gente conseguir externalizar, a gente conseguir transbordar essa abundância, né? Essas coisas boas. Então, tudo que a gente vivencia dentro da gente, né? Naturalmente, a gente não vai manifestar só na nossa vida enquanto indivíduo, né? Mas a gente vai conseguir levar isso para as outras pessoas também ao nosso redor. Todo mundo vai conseguir perceber quando você for a mudança, quando você mudar, tudo vai mudar ao seu redor. Lei de Newton, né, gente? Ação e reação. Então, a forma como a gente age, dá forma como as pessoas reagem a nós. Então, se a gente coloca ódio no mundo, as pessoas reagem com ódio. Se a gente coloca amor no mundo, as pessoas reagem com amor. Tem reciprocidade, sim, do universo, sabe? Aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Então, vamos fazer as nossas curas, fazer as nossas reflexões sobre nós mesmos e vamos nos mudar para mudar o mundo, tá? Aquela frase que tem típica, né, de tipo assim, seja a mudança no mundo, é porque realmente isso é assumir a responsabilidade que eu falei lá no início do vídeo, né? É você assumir a postura de protagonista da sua vida. Você parar de culpar os outros e você assumir que você é o dono da sua vida, você manda nas suas coisas, você toma as suas decisões, faz as suas escolhas, então a partir desse momento você consegue fazer todas as mudanças necessárias ao seu redor. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço e no próximo vídeo a gente se encontra para falar de mais assuntos importantes e que a gente evolua juntos, né? Então é para isso esse é o intuito do canal. E, enfim, eu estou compartilhando com vocês, eu estou muito feliz por isso. E eu espero que futuramente vocês também possam compartilhar. Então já deixem seu like, compartilhem com quem precisa desde já, né? Então já vou falar aqui, através de mim vocês podem levar uma boa mensagem para outras pessoas, se vocês acharem que ressoaram com vocês e que ressoam com outras pessoas também ao seu redor, e vocês querem ajudar essas pessoas. Enfim, se inscrevam no canal, né, para receber a notificação quando sair o próximo vídeo. E é isso aí. Tenham um abençoado dia, uma abençoada semana. É isso aí. Tchau, tchau.